Um pirata rouba a receita secreta do hambúrguer de Siri, causando um verdadeiro caos na fenda do biquíni. Bob Esponja e os Vingadores precisam colocar a casa em ordem. E aí pessoal, a história de hoje é do filme Bob Esponja, um herói fora d'água, de 2015. Se você gostar, se inscreve no canal. E agora, vamos para mais um recap! Em uma ilha remota no meio do oceano, um pirata solitário chamado Barba Burger atravessa uma floresta perigosa em busca de um tesouro que é um livro mágico. O homem precisa atravessar algumas armadilhas. Após se livrar das espadas que vinham do chão, ele finalmente consegue pegar o livro e derruba o esqueleto macabro a quem pertencia o tesouro. Enquanto Barba Burger comemora sua vitória, o esqueleto se levanta e eles começam a lutar. O pirata leva um soco tão forte que é enviado de volta ao seu barco. Para sua sorte, o livro ainda está em suas mãos e o pirata consegue concluir sua missão com sucesso. Agora ele já pode voltar a navegar rumo ao seu próximo destino. Ele liga o piloto automático e vai conferir o conteúdo do livro. A história inicia com a apresentação de uma pequena cidade no fundo do mar, chamada Fenda do Biquíni. Lá há uma lanchonete chamada Siri Cascudo, onde todos os moradores iam se deliciar com um hambúrguer de Siri. O chapeiro responsável por preparar essa delícia se chama Bob Esponja Calça Quadrada. Ao ouvir esse nome, as gaivotas se aproximam do barco e começam a cantar. Barba Burger odeia aquela música e ordena que os pássaros fiquem quietos para que ele possa continuar a leitura. Bob Esponja adorava seu trabalho na lanchonete, amava Gary, seu caracol de estimação, e seu melhor amigo Patrick Estrela. Seus hobbies favoritos eram fazer bolhas e caçar água-viva, mas Bob Esponja passava a maior parte do seu tempo preparando hambúrgueres de Siri. Todos da Fenda do Biquíni jamais enjoava de comê-los. Ninguém sabia o segredo dos lanches que os faziam ficar tão irresistíveis. Ninguém ligava, exceto Plankton. O Nanico tinha um restaurante ao lado do Siri Cascudo, mas o lugar estava sempre vazio porque a comida era péssima. A missão de vida do Plankton era roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, mas Bob Esponja sempre estava lá para protegê-la. Certo dia, tudo mudou. Plankton aparece em sua aeronave e começa a bombardear o Siri Cascudo. Seu primeiro ataque é jogar molho tártaro em Bob Esponja e em seu siriguejo. Eles estão dispostos a lutar, e Bob Esponja convida seu amigo Patrick para ajudá-lo no contra-ataque. Eles iniciam uma batalha e bombardeiam Plankton com mísseis de batata. O inimigo é derrubado, mas a guerra de comida continua. Plankton usa seu tanque de guerra para atacar a dupla com um picles gigante. Aparentemente eles haviam sido derrotados, mas ao ver o inimigo chegando perto, Bob Esponja tenta impedi-lo com sua metralhadora de ketchup e mostarda. Patrick lança um pote de maionese gigante no tanque e o veículo explode. Mas Plankton ainda tem uma carta na manga. Ele usa um robô gigante para invadir o Siri Cascudo e exige que Siriguejo entregue a fórmula secreta. Perto de concluir sua missão, o robô gigante fica sem combustível e para de funcionar. O bichinho decide tocar ao ponto fraco de seu siriguejo e oferece a ele dinheiro em troca da fórmula secreta. Plankton está falido, pois gastou todo o seu dinheiro comprando avião, tanque de guerra e o robô gigante para atacar o Siri Cascudo. Tudo o que sobrou foi uma mísera moeda, a qual ele entrega para seu siriguejo. O dono da lanchonete guarda o dinheiro em seu cofre e expulsa Plankton de seu restaurante. 20 minutos depois, Siriguejo o vê chorando do lado de fora e vai até lá curtir a derrota de seu inimigo. Era tudo distração. O verdadeiro Plankton sai do seu esconderijo e aparece dentro do cofre. O próximo desafio desse ladrãozinho é conseguir roubar a fórmula sem ativar o alarme do sensor de peso. Plankton encontra outra garrafa na sala e a usa para substituir aquela que contém a fórmula. O caranguejo descobre que o Plankton que estava chorando do lado de fora do Siri Cascudo era na verdade um robô, e o Bob Esponja pega o verdadeiro Plankton em flagrante no instante em que ele tentava roubar a fórmula. O sensor é ativado e soa um alarme. As portas do Siri Cascudo se fecham e seu siriguejo fica preso do lado de fora da lanchonete. Querendo recuperar a fórmula, Bob Esponja tenta arrancar uma garrafa das mãos de Plankton. De repente, o objeto desaparece. Quando o siriguejo finalmente consegue chegar à sua sala, encontra os dois, mas a fórmula secreta havia desaparecido. O caranguejo acusa Plankton de roubá-la, mas Bob Esponja afirma que Plankton é inocente.
Para fazê-lo revelar o paradeiro da fórmula, seu siriguejo conta uma piada e usa tampões de ouvido, enquanto Bob Esponja solta sua gargalhada mega irritante. Plankton implora para ele parar e acaba sendo salvo por Lula Molusco, que entra na sala e avisa que os clientes estão pedindo reembolso. Ao ouvir isso, seu siriguejo pede que Bob Esponja volte a fazer hambúrgueres de siri, mas sem a fórmula, ele não sabe a receita. Mesmo tendo passado os últimos anos fazendo os hambúrgueres de siri todos os dias, Bob Esponja não sabia como prepará-lo sozinho, porque o manual do funcionário o impedia de memorizar a fórmula. Siriguejo pede a ajuda de seus clientes para encontrar Plankton e obrigá-lo a devolver a fórmula. Bob Esponja tenta explicar que a garrafa simplesmente desapareceu, mas o siri está incrédulo e furioso. Enquanto desabafa com sua esposa robô Karen, Plankton tem sua casa invadida e é capturado. Siriguejo e seus clientes estão decididos a recuperar a fórmula, mas Plankton afirma que não sabe onde a garrafa foi parar, então o caranguejo decide eliminá-lo. Bob Esponja aparece e afirma que dará um jeito no nanico. A esponja faz uma bolha ao redor de Plankton e depois de pedir perdão ao seu siriguejo, foge com ele. O dono do siri cascudo se convence de que seu funcionário mais leal o havia traído. Os moradores da cidade tentam estourar a bolha para impedir que eles fujam, mas a dupla consegue escapar. Sem os hambúrgueres de siri, em poucas horas, o caos se instala na fenda do biquíni. Barba Burger afirma que esse é o final da história, mas as gaivotas não aceitam esse fim. Um dos pássaros tenta roubar o livro, mas consegue arrancar apenas uma página, que acaba caindo no mar. No fundo do oceano, a cidade estava em guerra. Sandy é a única que está segura em sua casa. Assistindo às notícias, ela come o último hambúrguer de siri que restou em toda a fenda do biquíni. Patrick aparece do lado de fora. A observa devorar aquele lanche suculento. Na TV, a Esquilo descobre através de um anúncio que o siri cascudo faliu. Quando chega em sua casa, Bob Esponja estoura a bolha onde ele e Plankton estavam, e logo encontra Patrick. A estrela do mar estava completamente surtada, e Bob Esponja convida para ajudá-la a encontrar a fórmula secreta. Patrick aceita o convite para fazer parte da equipe, mas na primeira oportunidade agarra seu amigo e anuncia aos outros moradores que conseguiu capturá-lo. Bob Esponja consegue escapar e corre para a casa de Sandy. Ao chegar, descobre que a Esquilo enlouqueceu. Sandy mostra a última página do livro que havia caído no mar e afirma que os deuses do sanduíche estão furiosos com o povo da fenda do biquíni. Bob Esponja acredita que não poderá contar com a Esquilo e decide ir até seu abacaxi na esperança de encontrar Gary. Chegando em casa, descobre que o lugar foi invadido e tudo estava destruído. Preocupado com seu caracol de estimação, procura por ele, até encontrar um rastro de gosma. A esponja percebe que Gary está ali perto e corre em sua direção. Gary se tornou o rei dos caracóis e não estava mais ao lado de Bob Esponja. Gary ordena que seus súditos peguem Plankton e o calça quadrada. Os caracóis são extremamente lentos, então a dupla consegue fugir. Eles decidem passar a noite afastados da cidade para ficarem seguros. Enquanto Bob Esponja dorme, Plankton decide entrar em seu cérebro para descobrir onde foi que ele escondeu a fórmula, mas é surpreendido ao encontrar um lugar extremamente bondoso. Tudo é muito feliz e colorido no mundo, o que faz Plankton querer sair de lá a qualquer custo. Os algodões doces se agruparam e formam um gatinho. Quando finalmente sai daquele lugar, Bob Esponja acorda e revela que teve um sonho muito louco com ele. Mas ao perceber que o bichinho está repleto de algodão doce, percebe que Plankton invadiu seu cérebro. Ele fica decepcionado por não ter a confiança de seu parceiro e afirma que eles precisam confiar um no outro, pois agora são uma equipe. Plankton ainda prefere trabalhar sozinho, e Bob Esponja tenta convencê-lo de que trabalhar em equipe é muito melhor. Plankton tem a ideia de construir uma máquina do tempo para voltar ao momento antes da fórmula desaparecer. Ele precisaria contar com a ajuda de sua esposa Karen, um computador de última geração. O problema é que ela estava acorrentada num balde de lixo e dezenas de guardas estavam ao redor para impedir que Karen fuja. A dupla usa pneu para distraí-los e assim ganha um tempo para invadir o lugar. Bob Esponja ajuda Plankton a entrar pela janela e em seguida ele abre uma pequena porta para seu novo parceiro entrar também, mas havia outro guarda lá dentro. Patrick estava dormindo na porta da sala, onde o computador estava sendo mantido, e Bob Esponja tenta retirar a chave de seu pescoço. Ao ver a lerdeza do seu parceiro,
Plankton decide fazer o trabalho e acaba escorregando pela pança de Patrick e vai parar dentro do seu umbigo. Bob Esponja consegue tirá-lo de lá, mas a Estrela do Mar acorda e eles precisam contar uma história para fazê-lo voltar a dormir antes que os outros guardas fossem avisados. A dupla entra na sala e liberta Karen. Eles levam um computador para um restaurante que fica no topo de uma montanha e lá eles usam uma cabine de fotos para construir a máquina do tempo. Em sua primeira viagem, eles são enviados para 4 dias no futuro e descobrem que a fenda do biquíni não existe mais. A dupla retorna para a máquina e é enviada para o espaço, onde encontram um golfinho chamado Bolha. Ele afirma que sua espécie tem protegido a galáxia por 10.000 anos e pede que a dupla fique de olho em tudo enquanto vai ao banheiro. Saturno e Júpiter começam a se mover e Plankton fala para chamar o golfinho. Bob Esponja não quer incomodá-lo, afinal, o animal devia estar há muito tempo sem ir ao banheiro. Os dois planetas colidem. O Bolha aparece na hora em que Bob Esponja tentava esconder a bagunça. Ao ver o desastre, o golfinho fica enfurecido e promete que eliminará aqueles dois. O animal usa seu raio laser, mas juntos conseguem pegar a máquina do tempo e escapar daquele lugar. Sua próxima parada é Siri Cascudo durante o dia fatídico. No momento em que Bob Esponja vê Plankton tentando roubar a fórmula, a dupla do futuro aparece e Plankton tenta se esconder no cofre. Bob Esponja enfia as mãos e consegue pegar a garrafa. Após o resgate, eles vão até a máquina do tempo e voltam ao momento presente. O Barba Burger finalmente chega à praia. Seu barco cria rodas e sobe na areia, atropelando os banhistas. O pirata estaciona junto com outros trailers e expulsa as gaivotas do seu barco. Logo se transforma em um trailer de comida. Os pássaros se recusam a ir embora, sem antes saberem o final da história, e Barba Burger oferece a eles um petisco, enquanto esperam. As gaivotas não esperavam que o homem as serviria um par de asinhas apimentadas, e logo se perguntam onde está o seu amigo Carlo. Assustados, os pássaros vão embora e Carlo sai do banheiro. O pirata então usa seu megafone para espantá-lo, e o susto é tão grande que o animal perde todas as suas penas. Sem poder voar, Carlo pega um mini táxi e vai embora. No Siri Cascudo, Sandy aparece e compartilha com os moradores sua teoria sobre eles terem irritado os deuses do sanduíche. Ela afirma que apenas um sacrifício poderá acalmá-los. Bob Esponja então aparece com a fórmula do hambúrguer de Siri e todos vão à loucura. Ele explica ao seu siriguejo como conseguiu encontrá-la. Patrick entra na cabine de fotos e faz uma viagem no tempo. Ao abrir a garrafa, o caranguejo descobre que aquela não é a fórmula secreta, e sim um bilhete debochado de Plankton. Plankton vê que Bob Esponja pegou a garrafa errada, e seu siriguejo afirma que eles serão sacrificados. Patrick retorna na máquina do tempo e junto com ele está Moluscossauro Rex. O animal começa a perseguir os moradores e todos fogem em desespero. Plankton joga a culpa de todo aquele desastre em Bob Esponja, pois ele havia roubado a garrafa errada, mas o Calça Quadrada afirma que não sabia que haviam 2 garrafas. Plankton diz que Bob Esponja é o pior parceiro que ele poderia ter, e a esponja começa a surtar. Ele derruba a lata de lixo e joga no chão tudo que vê pela frente, e mistura lixo reciclável com orgânico. Quando se dá conta do que acabou de fazer, Bob Esponja tenta se acalmar e confessa que foi contagiado pela loucura. Para consertar as coisas e fazer com que tudo volte a ser como era antes, ele se oferece para ser usado como sacrifício. O povo da fenda do biquíni logo topa a ideia. Bob Esponja é acorrentado e está prestes a ser esmagado por uma pedra gigante. Antes que o Calça Quadrada fosse esmagado, seu siriguejo segura a pedra e afirma que também está sentindo o cheiro de hambúrguer de Siri. Ele decide usar Bob Esponja como cão farejador para ir atrás daqueles lanches. Todos arrancam seus trajes do caos e começam a segui-lo. Após enfrentarem uma longa jornada, eles descobrem que o cheiro está vindo da superfície e ficam decepcionados, pois não conseguem respirar fora d'água. Então todos decidem voltar para a fenda do biquíni, exceto eles. Enquanto tentavam encontrar uma forma de sobreviver na superfície, o golfinho misterioso aparece e agradece Bob Esponja por tê-lo feito perder seu emprego. Bolha afirma que há alguns anos já havia percebido que precisava de uma mudança, mas não tinha coragem para fazer isso. Como forma de retribuí-lo, o animal afirma que levará Bob Esponja e seus amigos em segurança para a superfície. Bolha os pega com a boca e os lança na praia. Eles precisam atravessar aquele mar de areia sem serem atacados pelos banhistas. Patrick tenta pedir informações para um pé gigante, mas logo Bob Esponja percebe que aquilo é um boto peludo que encalhou fora d'água.
Eles tentam ajudá-lo a retornar ao oceano, mas o animal é extremamente pesado e eles ficam presos embaixo dele. Eles conseguem escapar escavando a areia e acabam indo parar no castelo de uma menina. Seu irmão fica irritado ao detectar os invasores e o chuta para longe. Patrick acaba caindo no sorvete de outra criança. Lula Molusco vai parar nas costas de uma mulher e não consegue sair de lá, pois fica escorregando por conta do protetor solar. Ao ver a estrela do mar devorando seu sorvete, o menino joga comida fora. Lula Molusco acaba sendo salvo. Sandy e Bob Esponja vão parar em um guarda-sol. O homem vê o objeto se movimentando e tenta fechá-lo. Quando abre novamente, a dupla é lançada para um deck, onde o siriguejo estava. Agora que estão reunidos, Bob Esponja e Patrick ficam cheios de energia após devorar um algodão doce gigante. Quando o efeito do açúcar termina, eles continuam seguindo o aroma singular do hambúrguer de Siri. Eles correm risco de serem atropelados pelos pedestres, por isso decidem usar uma bicicleta como transporte. Enquanto Bob Esponja e Patrick pedalam, Sandy e os outros guiam um veículo de 2 rodas. Eles rapidamente conseguem chegar ao trailer de comida de Barba Burger, o qual ele apelidou de Lar do Hambúrguer de Siri. Na hora em que o pirata preparava os lanches, é surpreendido por Siriguejo e seus amigos. O caranguejo ordena que o ladrão devolva a fórmula, e ele afirma que a chegada dos Vingadores da Fenda do Biquíni não está no livro. Barba Burger revela que para roubar a fórmula secreta, bastou reescrever a história, e usa esse mesmo recurso para enviar os heróis para a Ilha do Pelicano. Ao chegarem lá, eles ficam cercados por dezenas de aves, que a todo instante tentam comê-los. Sandy então mostra a folha que havia encontrado no mar, e Bob Esponja tem uma ideia para tirá-los de lá. Ele arranca uma pena de um pelicano e usa a tinta liberada por Lula Molusco para reescrever o final da história. A equipe desaparece e Plankton, que estava escondido na meia de Bob Esponja por todo esse tempo, tem a oportunidade de modificar a história do jeito que quiser. Enquanto isso, no lar do hambúrguer de Siri, Barba Burger ganha cada vez mais dinheiro, mas sua felicidade chega ao fim quando Bob Esponja e seus amigos retornam. Agora eles estão muito maiores e com superpoderes. Lula Molusco usa seu clarinete para afastar as pessoas, e Patrick usa o poder de sua mente para atrair os sorvetes ao seu redor. E ao invés de usá-los como arma, ele começa a comê-los. O pirata aproveita a distração para tentar reescrever a história, mas é impedido por Siriguejo e o seu braço mecânico. Bob Esponja usa suas bolhas para roubar o livro, e enquanto comemoravam a vitória, o pirata consegue escapar. Sandy aparece, e seus amigos mal conseguem reconhecê-la, pois ela se tornou um esquilo gigante. Ao perceberem que Barba Burger fugiu, a equipe vai atrás deles, e Patrick consegue alcançá-lo. Para se livrar da estrela do mar gigante, o pirata libera sua âncora, e os heróis são derrubados. Eles logo se levantam e continuam a perseguição. Bob Esponja usa a âncora para tentar impedir que Barba Burger pegue o livro, mas Lula Molusco precisa dar uma ajuda. A bolha é rompida e o livro cai na grelha quente. Ao ver o livro em chamas, Barba Burger fica furioso. Sandy o ataca com uma metralhadora de amendoins, mas ele usa sua espátula para se livrar do ataque. Patrick entra em ação e mais uma vez usa seus poderes para atrair um monte de sorvetes. Agora que conseguiu realizar um golpe poderoso, ele acabou se tornando vítima de seu próprio ataque. Quando a vitória parecia estar garantida, Siriguejo aparece e usa seus braços mecânicos para derrubar o pirata, mas é atacado de volta e lançado para longe. Bob Esponja é o único que pode deter aquele pirata, mas é bombardeado por inúmeros canhões. Ele tem a ideia de usar seu superpoder para formar bolhas ao redor das balas e assim evitar ser atingido. Seu plano funciona por um tempo, mas ele se distrai ao ver Patrick se machucando e acaba sendo bombardeado. Após derrotar todos os heróis, Barba Burger recupera a fórmula e tenta fugir. Plankton aparece naquele lugar, seu corpo está completamente transformado, e o baixinho agora se tornou uma montanha de músculos. Ele levanta o barco e o pirata se esconde. Após fazer diversas acrobacias com a embarcação, na tentativa de deixar Barba Burger desnorteado, Plankton coloca sua cabecinha lá dentro e acaba sendo ferido, pois o homem joga molho de pimenta em seu olho. Devido à dor, ele lança o barco para longe e o pirata tenta fugir mais uma vez, mas Plankton se levanta e usa o trabalho em equipe ao seu favor. Com a ajuda de Bob Esponja, ele libera uma rajada de bolhas para atacar Barba Burger e consegue capturá-lo.
Após recuperar a fórmula, Plankton lança o pirata de volta para a ilha de onde ele havia roubado o livro e entrega a garrafa para seu siriguejo. Após concluírem a missão, Bob Esponja finalmente pôde escrever o final feliz e todos retornam para a fenda do biquíni. Os moradores da cidade logo se aglomeram no Siri Cascudo e agora podem se esbaldar de hambúrguer de Siri. Tudo voltou a ser como era antes e Plankton volta a cumprir o seu papel de continuar tentando roubar a fórmula secreta. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa animação. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários. Separamos outro recap para você no final. Te vejo no próximo recap!